Você pode falar sobre os portais, as entradas e sobre os seres que os protegem e regulamentam. Nesta breve conversa, podemos apenas falar rapidamente, para uma compreensão básica desse assunto. Há muito mais para dizer sobre isso, porém não é apropriado discutir o tema com vocês neste momento. A curiosidade que demonstram sobre os portais é um sinal claro de que desejam desenvolver suas consciências para um entendimento muito maior do universo. Há uma infinidade de intrincadas complexidades nas dimensões que existem além da sua consciência de terceira dimensão. Isso inclui portais, vórtices de energia, corredores multidimensionais, sistemas de grades planetárias, galácticas e universais, barreiras de luz, cápsulas de tempo, e muitos conceitos, mas com os quais ainda não estão familiarizados. Todos eles trabalham juntos, como componentes relacionados de um gigantesco sistema universal. Todos esses conceitos e realidades, meus amigos, bem como a magia e a maravilha que inspiram, logo estarão disponíveis para vocês. Agora, estão começando a usar alguns deles de forma mais consciente, enquanto vocês e a Terra evoluem para frequências e dimensões mais altas. Como a pergunta é sobre os guardiões desses portais e entradas, gostaria de explicar de forma simples o que segue. Portais, entradas e corredores multidimensionais existem, em grande número a partir do nível mais alto da mente de Deus, na fonte universal. Através de todos os universos criados, todas as dimensões e subníveis de cada dimensão, até a mais ínfima partícula da vida na primeira dimensão. Eles também existem em todo o grande vazio. Portais e entradas são a forma como Deus, ou fonte de energia, se dissemina em toda a criação. Eles também são o meio pelo qual a fonte de energia desce dos níveis universais para o sistema galáctico, solar e planetário, em todas as dimensões e frequências de vida. Existe uma grande variedade de portais, entradas e corredores multidimensionais, cada um cumprindo uma função específica. Por exemplo, alguns portais são usados para descer a frequência da fonte de energia, enquanto outros são usados para viajar entre dimensões, planetas, sistemas solares, galáxias e universos. Para que o caos não ocorra, cada um desses bilhões de portais, entradas e corredores funcionam com grande precisão matemática. Este assunto é tão vasto que apenas uma pequena porção pode ser abordada aqui, mas queria lhes dar uma consciência mais ampla do que isso envolve, e como tudo funciona em grande harmonia, facilidade e eficiência. Quem são esses seres que guardam e monitoram estes portais e entradas? Eles são principalmente seres evoluídos de reino angélico, bem como aqueles que vocês chamam de extraterrestres, que se oferecem para esses trabalhos. Uma vez que existam em grande número, em cada grupo nos reinos da luz, eles se revezam nessas posições, evitando a sobrecarga de qualquer um. Esses portais e corredores de luz estão cheios de vários tipos de maravilhosas e interessantes estações de conforto de grande beleza, as quais os viajantes cósmicos usam para encontrar amigos, recarregar suas energias ou, simplesmente, receber informações e orientações. Por vezes, nelas ocorrem grandes encontros entre seres de muitas dimensões. Seguem algumas orientações para alguns dos portais desse planeta, sistema solar e galáxia. Os mesmos princípios se aplicam em todos os lugares, mas quanto mais altas são as frequências por onde deslocamos, mais evoluídos são os guardiões desses portais. Primeira regra é que ninguém pode viajar livremente, através de portais, ou entradas para dimensões superiores ao nível de consciência do próprio viajante. É preciso primeiro ter a permissão daqueles que residem no ponto para onde se quer ir. Esta permissão, às vezes é concedida às almas que ainda não estão no nível necessário, se forem acompanhadas por um ser de dimensão superior. Um mestre planetário ascensionado, que alcançou um alto nível de consciência também pode se voluntariar, para levar essa alma ao seu destino.
Por exemplo, se você fosse chamado pessoalmente ao grande sol central deste universo, para uma entrevista com Deus Pai Mãe, um ser como Sananda, Mãe Maria, ou Saint Germain, poderia levá-lo até lá, ou um emissário desse plano viria buscá-lo. Para chegar lá você teria que viajar através de vários corredores, e entradas planetários, galácticos, e universais multidimensionais. A menos que você esteja com alguém que tenha um passaporte cósmico para viajar por esses corredores, não poderá ir até o grande Sol central. O papel dos guardiões é manter a integridade e a pureza dos vários sistemas planetários, galáxias e universos. Cada corredor, entrada, portal e sistema de grade é protegido por seres que ressoam com o nível de frequência do lugar que eles estão protegendo. Se não houver ressonância do viajante, a entrada pode ser negada. Essas regras salvaguardam a integridade, pureza e eficiência desses portais e corredores. Compreendam que se vocês viajassem para o grande Sol central, ou o núcleo galáctico através desses corredores, haveria uma enorme distância a partir do plano físico da Terra. Se eu explicasse em detalhes todos os passos, isto tomaria vários capítulos, e vocês veriam o quanto isso se torna complicado. Na realidade, quando alguém atingiu o nível de evolução que é necessário para viajar para esses lugares, leva apenas alguns segundos para chegar lá. Esses corredores permitem que viajantes cósmicos visitem inúmeros planetas, ou galáxias, e lugares além desse universo. Sua viagem acontece em um piscar de olhos, a menos que você opte por fazer várias paradas ao longo das estradas cósmicas, para apreciar a vista e as atividades sociais. Há muito tempo, no nosso sistema solar, e na galáxia da Via Láctea, os arcturianos assumiram o trabalho de criar e manter uma grande parte de nossos portais e corredores multidimensionais. Eles se tornaram grandes especialistas neste trabalho, e seus conhecimentos foram, e continuarão a ser, requisitados em todo esse universo. O papel dos guardiões dos portais é evitar que energias indesejadas se infiltrem em lugares de grande pureza e sabedoria. Eles também oferecem direção, orientação, conforto e informações aos viajantes que estão aprendendo a viajar multidimensionalmente, e estão percorrendo os corredores pela primeira vez. Vocês podem considerar esses guardiões como equipes de relações diplomáticas. Na verdade, nada disso acontece exatamente como estou explicando agora. A complexibilidade simplesmente não pode ser explicada e compreendida a partir de uma perspectiva de terceira dimensão. No entanto, esta explicação dará uma ideia básica de como isso funciona. As espaçonaves também viajam através desses sistemas de corredores, entradas e sistemas de grade para irem onde quiserem com grande velocidade. Embora eu tenha dito que os arcturianos são os grandes mestres e guardiões dos principais portais dessa galáxia, eles não são os únicos. Cada sistema planetário tem seu próprio sistema de portais e corredores que é guardado e mantido geralmente por almas avançadas desse mesmo sistema. Os sirianos e os andromedanos, entre outros, também trabalham em estreita colaboração com os arcturianos, para manter essas vastas e numerosas aberturas multidimensionais. Aqueles de vocês que são sementes estelares que vieram para esse planeta a partir de outros mundos, já estão familiarizados com a maioria desses portais e corredores, e com os seres que os protegem. Quando vocês não estão em um corpo físico, já sabem como ir e voltar. Depois de encontrarem aqui seus processos evolutivos de ascensão e iluminação, se lembrarão de como fazer isso com bastante facilidade. O grande passaporte cósmico será devolvido a vocês com um selo para viagens cósmicas de uma abrangência muito maior do que foi permitido anteriormente. Eu prometo que vocês nunca mais ficarão entediados ou cansados, até a eternidade. Vocês serão livres para se juntarem aos que estão ocupados explorando e expandindo-se.